que a Bíblia condena é o que a gente acabou de ler aí de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 2 ao 3, né? Essa avareza do homem, a ganância de querer as coisas para si próprio, invertendo os valores. Observa que é lícito, é justo você receber, como a gente acabou de ler em Lucas 10, 7. E 1 Timóteo, capítulo 5, 18, também fala sobre isso, né? Que não devemos amordaçar a boca do boi quando ele debulha, quando pisa o trigo, pois é digno o trabalhador, o obreiro do seu salário. Então até o animal, até o boi, debulhando ali, praticando ali, né, aquele seu trabalho de pisar no trigo, ele também recebe, ele é compensado. Então a compensação do ser humano, do homem, do obreiro do Senhor, do trabalhador da casa de Deus, do pregador do Evangelho, é justamente você ser recompensado. Aqui, Jesus ele diz isso ao enviar mais uma vez os seus discípulos. Antes ele seleciona 12 e agora 70. E de 70 ele manda de 2 em 2 em uma missão. Ou seja, qual é a missão? Trabalhar na obra do Senhor, no arado de Deus, no serviço do reino, ensinando que eles poderiam receber sustento. Mas sustento de quem? Daqueles que o acolhessem, daqueles que recebiam ele nos seus lares, na sua casa, na sua cidade. Então é justo, sim, é justo você receber. É justo você ser bem acolhido. Mas cobrar para isso? Não. Jesus, ele expulsa. Olha a prova como ele condena esse ato. Ele expulsa do templo os cambistas. Lembra? Lá em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, nos diz, né? Tendo Jesus entrado no templo, ele expulsa todos ali que estavam vendendo e comprando. Ele também derruba as mesas, as cadeiras, onde se estavam, sabe o quê? Comercializando animais, pombas, aves. E ele diz no versículo 13, a minha casa, ela será chamada casa de oração, porém vós a transformais em covil de ladrões. Quem está dizendo isso é o Senhor Jesus. É a Bíblia, não sou eu nem o homem. Então, entravam no templo de Deus, no templo de Israel, para fazer aquele lugar de comércio, de feira. E ali vocês imaginem os cambistas, trocando, vendendo, comprando, negociando, né? Cambista significa o quê? Pessoas que trocam moedas, pessoas que vendem e compram por um preço totalmente fora do verdadeiro preço. Age com uma irregularidade. É ilegal o cambista. Um exemplo disso é os ingressos que a gente vê aí, né? Ah, vai comprar com cambista que é mais barato. Então é uma coisa ilegal. Eles estavam fazendo isso dentro do templo de Deus. E quem é que estava fazendo? O Senhor mesmo chama ladrões, covil de ladrões, ou seja, criminosos, delinquentes, né? Adúlteros da lei correta, que não deveriam estar fazendo isso. E eles iam para um lugar, eles se escondiam, covil é esconderijo, é onde se abrigava esse tipo de pessoa. Então eles estavam indo para a casa de Deus, para o templo sagrado, fazendo aquele lugar como um covil, um lugar onde eles podiam se esconder e ali fazer as suas barganhas. E hoje é o que estamos vendo no Evangelho. Então cobrar é errado. Criar tabela de preço, exigir hotel, avião, cachê, isso nada mais é do que um comércio da fé. Não tem desculpa. E a postura não é de um servo de Deus, não é de um verdadeiro cristão. Isso é uma postura, sabe de quê? De celebridade, de artista. Que está ali no exercício dele, onde ele cobra por aquilo que ele está fazendo. Então não é de servo de Cristo. Está errado. Cobrar para pregar o evangelho é bíblico, sim ou não? O púlpito, ele não é palco. O evangelho não é profissão. Deus não condena o sustento. Deus não condena você receber pelo que você está fazendo. Quem vive para Ele, quem vive para a obra de Deus, Deus não condena. O que Ele condena é a ganância, é a soberba, é a avareza, é a concupiscência da carne.
E qual é a diferença entre o pastor e pregador? Qual é a diferença? Existe uma diferença, né? Porque há uma confusão muito grande sobre isso, entre pastor e pregador. Todo mundo hoje é pregador. Todo mundo hoje quer ser pregador. Todo mundo hoje pega um texto da Bíblia e diz que prega. Então, qual é a diferença de um pastor para um pregador? Pastor é aquele que cuida, que alimenta, que protege, que ensina, que corrige, que acompanha as pessoas continuamente. Estão ali, diariamente, em cima das ovelhas, procurando saber, cuidando, protegendo, alimentando, ensinando, corrigindo. Então, o pastor, ele não só prega, ele pastoreia, ele guia, ele presta conta diante de Deus daquilo que foi colocado na sua mão. Olha só o que diz em Hebreus 13:17. O que foi colocado na mão do pastor? As almas. Qual é o foco do pastor? As almas. Qual é o foco de um ministro do evangelho? Aquele que foi chamado para pregar, para anunciar, para ensinar o evangelho. São as almas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Então, o pastor, ele vai prestar conta das ovelhas, das almas que foram diante dele. Já o pregador é diferente. O pregador é aquele que proclama anunciando o evangelho. Ele traz mensagens de exortação, ensino e edificação, mas sem necessariamente ter a responsabilidade espiritual de contínua sobre o rebanho. Ele prega, ele anuncia, ele proclama, ele mostra o caminho para aquela ovelha, aquele rebanho se dirigir a um certo local, uma igreja onde tem um pastor que ali começa a cuidar, a apacentar. No livro de Atos, capítulo 8, do versículo 5 ao 13, nós vamos ver isso. Filipe, o evangelista, ele pregava em várias cidades. Diferença de um pastor para pregador. Pastor é aquele que alimenta, que cuida, que ensina, corrige, protege. O pregador é aquele que proclama, anuncia, traz a mensagem, leva a mensagem de ensino e edificação. Então, para finalizar isso aqui, todo pastor deve pregar. Todo pastor deve pregar. Mas nem todo pregador é pastor. Amém? Todo pastor, ele deve pregar. Mas nem todo pregador é pastor. É interessante isso, né? Cobrar para pregar é bíblico? Sim ou não? Comente aí, compartilhe, divulgue, faça o seu comentário, se tiver com alguma dúvida, não tem problema, a gente está aqui para tentar ajudar. Tá? Ó, o sininho aí, ó. Aperta no sininho. Que Deus, ele é fiel. Estou aqui com a minha família, aqui, minha esposa e meu filho, me dando todo esse apoio. Volto a perguntar para você, cobrar para pregar é bíblico? Sim ou não? O obreiro, ele é digno do seu salário? Como a gente já falou anteriormente, sim, ele é digno. Ele merece esse salário, né? Ele pode, deve e precisa receber. Tem que haver uma consciência do outro lado também. Mas cobrar não. Agora, quem é esse obreiro? Quando a Bíblia fala que o obreiro ele é digno do seu salário. Que obreiro é esse? É isso que a gente tem que entender também, né? Porque está todo mundo por aí pregando o evangelho dizendo que é obreiro de Deus. E aí pode cobrar, pode fazer, enfim. Como nós lemos, o juízo virá. Essa frase, ela aparece na Bíblia, né, que o obreiro ele é digno do seu salário, em dois textos principais. Primeiro, Lucas, capítulo 10, versículo 7, que a gente acabou de ler, né? Permanecer naquela mesma casa, ou seja, no reino, comendo, bebendo do que eles tiverem, pois o obreiro é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Não é preciso, irmãos, você ficar para lá e para cá pedindo, estipulando. Não. Jesus deu uma ordem aqui, instruiu os discípulos que eles deveriam, né? A preferência de Jesus é que eles fossem atrás das ovelhas perdidas. E aonde eles chegassem ali, eles iam ser recebidos. E através dessa recepção, eles iam comer, beber, ter moradia. Poderiam receber algum tipo de oferta. Então não tinha necessidade de ficar para lá e para cá andando, pedindo, estipulando.
não tem necessidade. Você pode fazer, mas não tem necessidade. Amém? Aqui o contexto ele é totalmente missionário. Jesus envia esses discípulos para exercer uma função, uma missão. Então, nada mais digno é ser recompensado por isso, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas sem o foco e o intuito de enriquecer. Sem o foco e o intuito de deixar a soberba, a ganância, tomar conta e você usar um altar de palco. Não. E o segundo texto está em Timóteo, capítulo 5, do versículo 17 ao 18, né? Olha só o que diz a Bíblia. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, olha só quem merece. Que tipo de obreiro é esse? É aquele que preside bem. É aquele que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo, está tendo uma excelência na divulgação, na proclamação do Evangelho. Se especializaram para isso, na palavra e no ensino. Principalmente os presbíteros, que vão por aí, os evangelistas, pregando esse Evangelho. Então, esse é o tipo de obreiro. Né? Então, a gente não deve calar a boca, atar a boca desses obreiros que são dignos do trabalho. Merece, como diz no versículo 18, né? Que a gente não pode amordaçar a boca do boi, porque ele é digno do seu trabalho. Mas, voltando a dizer, é tudo um contexto onde Paulo está falando aos líderes fixos da igreja, aos presbíteros e pastores que ali estavam com uma preocupação de alimentar, cuidar, ensinar, se dedicavam à pregação e o ensino da palavra de Deus. Então eles devem receber-se uma dupla honra que engloba a vida financeira, material, sendo sustentado pelas ovelhas, pelo rebanho. Então pregue a palavra com honra, pregue a palavra com a verdade, pregue a palavra com amor. Quando a gente fala honra, significa, né, no hebraico, timê, é uma remuneração. Você vai ser remunerado pelo que você está fazendo. Você vai ser como é que se diz? Você vai receber a coroa, o galardão de Deus no final de tudo que você está fazendo. Em Mateus capítulo 27, versículo 6, diz as moedas que Jesus recebia em seu ministério. Jesus recebia. Onde ele ia, as pessoas davam moeda, prata, ouro, bronze. Ele tinha lá o seu tesoureiro que tomava conta. A gente não vai entrar em detalhe específico, né? Que era Judas. Mas aonde Jesus ia, ele recebia. Ele não precisava cobrar, pedir nada. Em Atos capítulo 5, versículo 2, a mesma coisa. Ofertas dadas aos pés dos discípulos. Eram dadas ofertas aos pés dos discípulos. Então, que obreiro é esse? É aquele que faz a obra de Deus com amor, com verdade. O obreiro é pastor fiel, que se dedica ao ensino, ao cuidado da palavra e do rebanho. Ele deve ser recompensado. Amém? Vamos voltar com a parte 4 desse estudo, em nome de Jesus.